Bem-vindo, Gary. Bem-vindo, Plínio. Vocês estão me escutando bem? Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas o Fernando ele está tentando entrar. Bem-vindo, Pecos. Anelisa aí. Olha lá, o Fernando Manzucci entrou. Aí, tá. Vamos ver se dá certo agora. Aí, a Manzucci está disponível agora. Vamos ver se ele entra. Vamos ver a cara dele agora. Aguardando Fernando. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora vai dar certo. Marcos, seja bem-vindo. Rogério. Ah lá, agora sim. Aí, Fernando, agora deu certo. Deu certo. Pelo computador não foi de jeito nenhum, Marcelo. Não foi, não foi. Eu também não sabia. Aí acabei perguntando para um pessoal, porque tinha um pessoal que eu não conseguia também adicionar. E aí eu perguntei para eles e eles falaram. O Bruno falou, ah, não, é porque pelo computador não dá certo. Eu falei, ah, então deve ter sido isso. Deve ser isso. Né, eu tava com os Eita. dois tentando, pelo celular deu trabalho também. Que coisa. Eu também sou novo com isso, cara. Minha quarta live, eu também não sei porquê. Até depois procurar no suporte. Pelo Instagram é a primeira também, eu não tenho costume com o Insta, participei de outras reuniões com outras ferramentas, não tinha dado problema. Pelo Instagram Tá. deu trabalho. Legal, legal. Vamos esperar um pouquinho pro pessoal acabar de entrar. Já tá chamando eles aqui. Aí a gente vai começando, tá bom? Beleza. Aí, seja bem-vindo, Amanda, Gary, Vitor, Tainá, Rogério, Márcio. Tinha Zé Maria tava falando aqui. Então, vamos lá. Vamos começando, pessoal. E aí o pessoal vai entrando aos poucos, tá? Então hoje, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta live, tá? Hoje a pauta vai ser sobre como selecionar um reprodutor, tá? Apto a promover um benefício genético para sua fazenda, né? Um touro melhorador para sua fazenda, tá? E por que a gente fala em touro melhorador, né? Por que todo mundo fala sobre touro melhorador? Porque é mais simples, né? Mais simples e mais barato você promover o melhoramento genético do seu rebanho baseado inicialmente, né, num touro. Porque depois de 9 meses que você adquire um touro, você já vê o melhoramento genético nos filhos desse touro. Depois de 9 meses você já consegue ver isso. Por isso que é simples, né? E a gente vai falar bastante sobre uma raça específica, que é a raça Nelore. E por que a gente vai falar dessa raça Nelore, né? Porque é a raça mais importante do nosso país, a raça bovina mais importante do nosso país. Foi a raça que fez com que nós nos tornássemos o maior exportador de carne bovina do mundo. Hoje nós somos responsáveis o Brasil é responsável por 22% da exportação de carne do mundo. Então a gente tem um papel aí de liderança, né, na exportação de carne vermelha, justamente por causa de uma raça, que é a raça Nelore. A raça Nelore foi trazida ao Brasil em 1878 por uma pessoa chamada Manuel Lengruber, tá? E desde então, de apenas 2 animais, um casal, hoje nós temos um rebanho de gado Nelore, anelorado, de mais de 100 milhões de cabeças. Então, por isso que é tão importante essa raça aqui no nosso país, tá? E hoje nós trouxemos uma pessoa que é o Fernando Manzucci, um médico veterinário formado pela UFMT, um especialista em gado, talvez seja uma das pessoas que mais conheça de gado do Brasil e, por incrível que pareça, das pessoas mais humildes também, que vocês vão ver. Então, seja bem-vindo, Fernando, muito obrigado pela sua participação, me sinto honrado em ter você aqui, vai ser muito importante para a nossa página, Grandes Reprodutores. Obrigado. Então, se apresenta aí, pessoal, fala quem é o Fernando Manzucci, por que o Fernando Manzucci escolheu a área da veterinária para seguir carreira e ter como seu ganha-pão. E se apresenta aí para a galera. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, pelos elogios. Mas, assim, eu sou técnico de campo, paulista, nascido no interior de São Paulo, Bariri, São Paulo. Mas vim para o Mato Grosso na década de 80, início da década de 80, 1981. Meu pai é exalquiano, engenheiro agrônomo, e veio para o Mato Grosso para gerenciar fazendas. Na verdade, uma fazenda do Grupo Camargo Correia,
a Fazenda Roçensal, famosa aqui no estado, algumas pessoas no país, fora do estado, conhecem bem também. E minha vida, praticamente, o início da minha vida foi dentro de fazenda grande, né? Fazenda que criava gado PO. Então, eu desde de pequeno tive contato com gado puro, né? E gado comercial também. E decidi que ia me formar na área para mexer com pecuária e meu pai falava para mim, não fala que vai começar com A, não fala que vai ser engenheiro agrônomo também. Mas não foi desincentivo dele, não. Foi por causa de eu não gostar muito de exatas. Eu nunca fui de gostar de exatas. Eu falei, então eu vou fugir um pouco da parte de cálculos. Eu saí fora da agronomia e da zootecnia e fui para a veterinária, que é mais parte biológica. Eu sempre gostei mais. E a partir daí fiz veterinária, me formei em 1999, final de 99, 20 anos de formado, né? Tenho 43 anos, para fazer 44 praticamente. E em 2015 entrei no Gene Plus, já trabalhei na Fazenda Camargo, depois meu pai saiu no meados da década de 80 e eu trabalhei 10 anos na mesma fazenda depois, de 2002 até 2011 eu trabalhei com gado PO nessa fazenda, gado comercial, era uma fazenda muito grande, e quando eu cheguei lá era uma fazenda de 25 mil cabeças, né, e a parte veterinária era por minha conta. Eu tinha uma equipe grande que trabalhava comigo, técnico agrícola, Marcelo, um abração para o Marcelo, que voltou para São Paulo, e toda a equipe que trabalhava comigo lá, e a gente cuidava dessas 25 mil cabeças aí, onde eram 1.200 matrizes Nelore PO e praticamente 9 mil matrizes Nelore comercial. E daí eu tive que aprender a entender como funcionava a parte de genética, né? A gente trabalhava com gado de pista, gado de cocheira, e eu tinha que entender como que essa genética, quando ia para o pasto, como que isso se comportava. E eu tive que tirar lições disso daí, né? Esse gado de pista indo para o pasto, reprodução desses animais, e fui trabalhando 10 anos mexendo com os animais de cocheira, de campo, confinamento. Você vai pondo a cabeça para raciocinar e tirar conclusões. E eu aprendi Nelore nisso aí, sempre foi paixão. Eu comecei a estudar Nelore desde que eu tinha meus 12, 13 anos de idade. Eu acompanhava meu tio em exposições, tio de consideração, que é o Dr. Felipe, que foi diretor ainda do Grupo Camargo, e eu acompanhava ele em exposições e leilões e estudava pedigree. Comecei estudando pedigree, ouvindo o leiloeiro, ouvindo o julgamento e tentando prestar atenção no que vinha de informações. Eu ficava fazendo as anotações no catálogo de leilão e no catálogo de julgamento do que eles falavam, e a partir daí eu fui procurando coisas a mais para poder aprender sobre o Nelore. Então a história básica é essa daí, da minha vida com o Nelore, como que eu comecei a aprender sobre a raça. Legal, legal, legal. Obrigado, Fernando. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, pode ir escrevendo aí. Vamos aproveitar o Fernando, porque é difícil a gente ter uma pessoa com tanto conhecimento disponível para responder perguntas para a gente, tá? Eu até anotei algumas minhas aqui também. Fernando, uma das dúvidas que a maioria das pessoas tem, a minha parte, nós somos grandes reprodutores, então 90% das perguntas que me fazem são relacionadas à escolha de um reprodutor, tá? E eu queria que você falasse um pouco para a gente, até a gente dividir num fluxograma, quais são as características iniciais que você olha num reprodutor, e a gente vai descendo, né? Então, o que você olha inicialmente? Se você olha a parte de morfologia, depois a parte fenótipica, depois a parte genética, qual que é o seu caminho? O que você olha primeiro? O que tem um grau de importância maior para você e o que tem um grau de menor de importância para você? E dentro desse contexto, eu gostaria que você falasse também para a gente algumas características que podem ser, de certa forma, negligenciadas. Por exemplo, você fala para mim, Marcelo, não seria interessante eu ter um touro muito orelhudo, orelha muito pesada, ou um umbigo mais penduloso, mas se ele tiver algumas outras características muito importantes, muito legais, eu posso até considerar ele para minha seleção. Você conseguiria falar para a gente um pouco sobre isso? Qual é o seu fluxograma de escolha de reprodutores, por favor? Esse tema é um dos temas que mais está sendo discutido, acho que nos últimos 2 anos aí,
nos grupos de WhatsApp, é uma das maiores polêmicas e é um dos assuntos que mais tem sido discutido. A escolha de touros e justamente esses pontos negativos que alguns touros têm trazido e toda uma briga sadia entre os amigos de grupo sobre o que tolerar, o que não tolerar. Eu vou falar sobre a minha forma de escolha, né? Eu gosto de equilíbrio. Eu acho que um animal, a primeira coisa que para mim escolher o touro é olhar no touro e o touro me agradar. Morfologia é o primeiro, é aquela história de se apaixonar à primeira vista, né? Igual namoro, a gente se apaixona, primeiro olha, gosta e depois vai procurar paquerar, é mais ou menos assim. Então, morfologia é a primeira coisa. Se o touro me agradou morfologicamente, eu vou atrás de procurar as outras informações sobre ele. Se não me agradou, dificilmente ele entra na minha cesta de touros, eu chamo cesta de touros para a estação de monta. Então, a morfologia é a primeira coisa. E depois as outras entram, dependendo do rebanho, dependendo da discussão com o dono da fazenda, com o pessoal da fazenda, você põe um pouco mais de peso em cada ferramenta. Aí entra parte de ultrassonografia de carcaça, para mim tem um peso bem grande, eu me apoio, grande maioria dos trabalhos meus, eu me apoio muito em ultrassonografia de carcaça, tendo as ponderações, né, de AOL, AOL100 sendo a mais pesada, EGS a segunda e marmoreio a cereja do bolo. Então, a prioridade a escolher dentro da ultrassonografia de carcaça é essa. Primeiro a commodity, né, depois o acabamento ali, que tem influência na parte reprodutiva, e por último, marmoreio. E a parte de DEPS também. A parte de DEPS, ela vem apoiar a gente nessa parte aí de pesos, de medidas, eu também olho bastante, e só que eu não sou ferrenho em descartar algum animal por ter DEP menor ou DEP maior. É claro que numa cesta de touros, igual eu falei, para mim o mais importante na seleção, quando eu falo de touros para minha estação, é a cesta que eu vou escolher. Então, eu vou escolher uma cesta onde eu tenha 70%, 80% de touros de preferência que tenham uma produção já conhecida, né? Animais de produção conhecida, onde eu vou ter uma confiança maior no que eu vou ter de progênie, e 20% a 30% a gente joga por risco. A gente vai procurar touros mais novos, com acurácia mais baixa. Então, os primeiros 70%, 80% são touros de acurácia um pouco maior, e de preferência onde a gente tem um feedback de técnicos, de fazendeiros, até de capatazes e peões que têm uma vida prática muito grande no campo e falam para a gente, passam informações sobre determinados animais. E a gente leva em consideração isso daí. Então seria basicamente isso daí. E outra é vícios de família. Ultimamente eu tenho cortado algumas famílias da minha cesta de touros, por causa de vícios. Famílias que têm um índice muito alto de problema de prepúcio, muito penduloso, prolapso de prepúcio, problemas de perna graves. A gente tem tido famílias com problemas graves de aprumos posteriores, principalmente ligamento de perna, ilho isquio fechando. Então os isquios fechados, a gente está aumentando consideravelmente o problema de distocia pós-parto. Então, as famílias que a gente sabe que tem alguns vícios e que para mim não é aceitável, e para grande parte dos técnicos que a gente tem conversado também não eu tenho eliminado da minha cesta de touros. Então é mais ou menos isso. A morfologia tem que dar aquela paixão à primeira vista, e ultrassonografia e as DEPs vêm para fazer esse último apoio, né, esse filtro para terminar de escolher os animais. Legal, legal, Fernando. Obrigado. Fernando, uma outra questão que é muito interessante, que o pessoal sempre faz, é sobre qual seria o melhor touro? Qual o melhor touro? Qual o melhor touro do Brasil atualmente? Qual o melhor touro da história do Nelore? E sempre fica aquela pergunta inicial, mas melhor para quê, né? Hoje nós temos aqui pessoas do Rio Grande do Sul que criam Nelore, e temos pessoas do Piauí que criam Nelore. Temos pessoas do Mato Grosso do Sul. Temos pessoas que criam gado num regime ultra intensivo, então integração lavoura-pecuária. Temos pessoas que recém desmataram a terra e estão com aqueles tocos altos e vão colocar o Nelore lá. Então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente
se existe esse touro perfeito para todas as propriedades. Eu acho que não, mas você vai falar a gente. E por que e aquela quase falácia, né, que todo mundo diz, eu vou escolher um touro 0,1% e acabam meus problemas. Eu não vou ter mais problema, porque esse touro 0,1% ele é o primeiro da lista, então ele é o melhor para todas as propriedades brasileiras. Então eu gostaria que você falasse para a gente qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente seleciona um animal apenas pela DEP 0,1%, achando que esse touro vai se adaptar em todas as fazendas, todos os métodos de produção. Fala um pouco para a gente sobre isso. Primeiro, eu gostaria já de falar que eu não gosto muito de índice geral. Eu não gosto nem do programa que eu trabalho, que é o Embrapa Gene Plus. Eu não gosto de índice geral. Eu não uso o índice geral para tomar minhas decisões. Eu acho que o ideal é que você tenha um índice próprio. Tem o Gene Plus e a BCZ, se eu não me engano, agora também tem essa ferramenta de você construir o seu índice. Você dá as ponderações para cada DEP que te interessa mais. Então, aí você já começa a direcionar para o sistema produtivo que você vai trabalhar ou para o sistema produtivo que você vai fornecer genética. Então, eu acho que se você está numa região restritiva, você trabalhar com índices onde você aperta muito peso bruto, sem tomar cuidado com outras características, que é o que a maioria dos índices vinham fazendo nos últimos anos. Agora começamos a ter algumas mudanças, graças a Deus começamos a ter algumas mudanças. Eles vinham muito baseados em peso bruto. Então o animal subia na balança, o peso bruto desse animal na desmama sobre ano e ganho pós-desmama correspondia praticamente 50% do índice dele. Estava correlacionado ou direto ou indiretamente com o peso bruto desse animal. E quando você ia ver essa correlação de peso, muitas vezes é um animal alto, tardio, com pouca costela, muito osso, e que se você for ver essa genética a nível de pasto depois, daria animais de baixo rendimento, né? De alto peso, mas de menos rendimento. Isso aí a gente sabe que impacta também na parte reprodutiva, né? Animais com maior quantidade de ossatura, menor volume muscular, menor acabamento. Então a gente tomar muito cuidado quando a gente se apoia em índices gerais, né? Eu não gosto do índice geral por causa disso. Ele subentende que existe um animal ideal para todas as regiões. Eu gosto de usar bem uma analogia. Se fosse assim, aqui no Brasil a gente teria animais do tamanho de um rinoceronte, de um elefante. Por que a gente não tem na nossa fauna? É porque a gente tem uma restrição que provavelmente é de solo. O nosso solo não é tão rico quanto o solo africano. Então, usando essa analogia, a gente tem que saber que existem restrições. Mesmo com esse exemplo de África, a gente pode usar essa analogia para regiões dentro do país. A gente tem climas muito diferentes, né, temperaturas e principalmente solo, qualidade de solo. E eu morei muito tempo na Baixada Cuiabana, estudei em Cuiabá. As terras da Baixada Cuiabana são horríveis. Se você fosse pensar um modelo animal para ser criado ali, teria que ser um Nelore meio que parecido com o Cindy, que é criado no sertão nordestino. Menor, de menos osso, de muita massa muscular, entendeu? E morei alguns anos na Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Lá eu poderia criar marquijana, quianina, entendeu? Porque as terras lá têm 40 ppm de fósforo. Então não existe um animal ideal para todas as regiões. Vai depender muito de solo, principalmente, um pouco de clima, um pouco de umidade, mas o solo e a forma de criação também, né? Você poderia muito bem falar, não, eu vou fazer um confinamento, fazer tudo confinado na Baixada Cuiabana. Beleza, você vai fornecer via coxo, né? Fornecendo via coxo, você pode apelar para a genética que você quiser, de alto desempenho. Vai te cobrar um preço, isso aí você vai ter que fornecer via coxo. Eu faço outra analogia com carro. Né? Você tem um carro 1.0, ele anda mais devagar, mas ele bebe menos. Né? Você tem um carro 2.8, ele vai ter muito mais desempenho, é igual ao animal, né? Vai ter muito mais desempenho, mas vai te cobrar um consumo muito maior, vai te cobrar um monte de coisa a mais. Né? O animal é a mesma coisa. Você coloca um animal de alto desempenho, com certeza ele vai te cobrar muito mais para poder reproduzir, para poder, não só para o macho produzir carne, como as fêmeas, né, selecionadas. E a gente tem que lembrar bem que isso daí
tem reflexo na parte de fêmeas. Muita gente, quando fala de genética, pensa muito no macho. E a gente tem que lembrar que esses machos deixam irmãs, e as irmãs têm que reproduzir naquele mesmo sistema. Então, a minha conclusão é, não existe um animal ideal para todas as regiões. E eu gosto de equilíbrio e você vai ter que olhar para cada região, procurar o que mais se adapta, né? Pensando nas restrições de cada região. Legal, legal, Fernando. Obrigado. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aí. Fernando, você comentou algo interessante sobre o peso dos animais, mas tem uma correlação desses animais maiores, né? Antes nós víamos muito, né? Aqueles touros de 1.200, 1.300, 1.400 quilos, tá? E às vezes eles tinham uma tendência a ter filhos com peso de nascimento muito alto. Então, quando você começa a utilizar esses animais muito grandes, com frame muito grande, e você coloca em fêmeas, primíparas, o que for, fêmeas um pouco menores, mais precoces, você acaba tendo muito problema com distocia, tá? E a gente vê que, dos últimos tempos para cá, o pessoal está tendo uma preocupação com a ADEP de peso ao nascimento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o efeito disso nos rebanhos que você conhece. Se os pecuaristas estão tendo esse cuidado, né, de olhar a ADEP de peso ao nascimento para os animais em geral. Porque à medida que você escolhe fêmeas que consomem menos, fêmeas um pouco menores, não a fêmea de 20, 23, 24 arrobas, você escolhe fêmeas um pouco menores, porque você tem que levar em consideração que o rendimento dessa fêmea é o peso de desmama do bezerro dela. Então, se você tem uma fêmea de 700 quilos, mas ela desmama um bezerro de 250 quilos, você prefere ela ou uma fêmea de 500 quilos que desmama o mesmo bezerro a 250 quilos? Obviamente, essa fêmea de 750 quilos, ela come muito mais que a de 500 quilos. Então, à medida que você diminui o tamanho das fêmeas e você continua utilizando touros muito grandes, porque a sua ideia é vender bezerro, você quer um bezerro grande, um bezerro pesado aos 8 meses, você acaba tendo um problema de peso no nascimento. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Se o pessoal está tomando um pouco mais de cuidado com relação a isso e escolhendo touros que têm uma tendência a ter filhos, bezerros com menor peso no nascimento. Essa discussão a gente tem muito no grupo do Nelore de Resultados. Acho que até uma vez a gente fez uma live e você estava presente lá. Tem os defensores grandes dessa teoria e eu concordo com eles. A gente não tem que pensar só no indivíduo, o quanto ele vai pesar e o quanto ele vai render, mas sim a quantidade de carne você vai produzir por hectare. É o que você estava falando. É muito melhor, até o seu José da Rocha Cavalcante usa esse exemplo várias vezes no grupo. É muito melhor você ter 600 vacas de 450 quilos do que 450 vacas de 650 quilos. Ela vai deixar provavelmente um número maior de bezerros, porque elas vão ser muito menos exigentes, e vão te deixar a quantidade de quilos de bezerro maior. Mesmo ela dando indivíduos um pouco mais leves, a quantidade de indivíduos na mesma área vai te gerar uma quantidade de quilos de bezerros desmamados muito maior. Então, com certeza a gente tem que pensar não só em ganhar desempenho com gado, mas saber o quanto isso aí vai custar para a gente dentro da área da fazenda. Quanto ao que você falou sobre peso ao nascer, tem aumentado, a gente tem visto que tem aumentado os problemas de distocia, e também é uma discussão grande. Até o Davi Soutinho, que fez live com você, e o Matheus Guapo Pavarina, que são dois veterinários amigos nossos que continuam trabalhando com a parte de reprodução. Eu mesmo parei de mexer com reprodução há 10 anos, então estou meio desatualizado, né? Mas eles estão mexendo com IATF, com parto, com todos os dias, e a gente tem discutido isso e eles têm trazido bastante informações para a gente e a gente tem correlacionado. Até o Matheus levantou uma suspeita e eu concordo com ele. A gente tem colocado algumas linhagens no mercado que estão sendo muito utilizadas, aonde o peso final, né, o peso de sobreano deles, que é a última medida para o programa de melhoramento, tem aumentado muito. E a gente sabe que existe uma correlação positiva muito alta entre peso sobreano e peso ao nascer. Esse é um dos problemas.
Mas outra que o Matheus levantou e a gente começou a refletir sobre isso, algumas linhagens estão colocando muito à frente no gado, está colocando animais com muita abertura de peito, muito comprimento e muita largura de tórax. Mas junto com isso, as mesmas linhagens que estão acontecendo isso estão vindo com problema de estreitamento de ilho isquio. Então, se você imagina que os bezerros estão nascendo mais pesados, com uma frente extremamente larga, e essas irmãs, né, essa genética está ficando na parte de fêmeas na fazenda, estão ficando com canal de parto mais estreito, é extremamente temeroso o que pode acontecer e o que já está acontecendo. A gente tem tido índices de distocia de parto nos últimos anos aí aumentado e a gente tem ficado preocupado, sabe? Eu não tenho trabalhado muito animais de alto peso, de alto desempenho. Eu procuro segurar um pouco animais de alto peso. É claro que eu tenho usado vários animais de avaliação muito boa, mas onde o peso de sobreano não é os mais estourados. Eu gosto de um animal de um bom peso, mas com uma conformação frigorífica mais equilibrada e, de preferência, tenho procurado animais com peso ao nascer mais baixo, principalmente para usar em precoces e em novilhas, né? Novilhas que vão ser primíparas. Mas tem acontecido bem essa questão, sim, Marcelo. Legal, legal, Fernando, obrigado. Fernando, 80%, mais ou menos 80% do nosso gado Nelore, né, ele tem algum sangue do Carvard, que foi um touro muito famoso em 1960, que foi quando o Sr. Torres Homens trouxe alguns exemplares de touros Nelore para o Brasil. Como opção a essas linhagens que estão com, vamos dizer assim, um sangue muito batido, vamos dizer assim, tem uma porcentagem no sangue do nosso gado muito grande, que é do Carvard e outros touros, há uma opção nova no mercado que está sendo discutida muito por muitos pecuaristas, que é a utilização do Nelore baiano. Então a gente tem inclusive aqui algumas pessoas, alguns pecuaristas que criam Nelore baiano e estão muito contentes com a produção. Eu gostaria de saber de você se você já usou nos rebanhos que você cuida. Qual que é a sua experiência? O que você notou de diferente? Se você notou alguma melhora em longevidade ou habilidade materna ou outra característica? Gostaria que você falasse um pouco sobre Nelore baiano. Quais suas experiências com essa linhagem? Sim, como eu tinha citado já antes, eu não me preocupo em usar só animais de alta avaliação. Eu uso um percentual aí em torno de 20%, no máximo 30%, de animais ou mais jovens com acurácia mais baixa ou linhagens diferentes, linhagens alternativas, onde a gente sabe que pode ter DEP pior e até perder um pouco em desempenho, mas aí a gente vai discorrer sobre isso, né? Tenho usado outras linhagens, mas vamos falar da linhagem baiana, que foi a que você perguntou em específico. Eu tenho utilizado linhagem baiana já tem mais ou menos uns 5 anos. Utilizei quando eu estava na Camargo, mas foram poucos animais na época que eu estava lá e era uma época ainda que era gado de pista, a gente não pensava muito em pesar animal, não tinha muito relacionamento aí com DEPs, mas nos últimos 5 anos a gente tem usado animais da linhagem baiana, inclusive a gente trabalha com rebanhos, eu dou assistência para rebanhos lá na Bahia, que trabalham o Nelore baiano fechado naquela base OM, né? E depois a Casamo Padrão, que foi importação de 62, e hoje a gente já até tem algumas coisas na Bahia, de algumas aberturas que tem no gado baiano de alguns criadores lá, que tem alguma coisinha de Everest terceiro, de algumas importações de sêmen na década de 70, 80, que entraram em alguns criatórios da Bahia. Mas vamos lá, sobre o gado baiano, que a gente tem percebido. Em grande parte, os animais têm menores DEPs para desempenho, para peso. Só que o que eu sempre falei, desde quando eu cheguei na Bahia para o pessoal, falei, a gente não precisa querer competir em desempenho com outras linhagens de alto desempenho. A vantagem de estar usando o gado baiano, que eu mesmo estou usando,
é justamente para trazer uma rusticidade, trazer uma relação carne e osso melhor, trazer um acabamento melhor, trazer marmoreio melhor, para certas linhagens, que é grande parte do gado Nelore até 10 anos atrás era quase toda origem de pista, então era um gado tardio, um gado mais ossudo, tinha suas qualidades como tem, aprumos muito bons, isso aí tem ajudado bastante a gente, porque a gente tem uma base forte de aprumo para usar, mas a gente sabia que teria que corrigir isso daí a nível de campo. E a linhagem baiana vem ajudando a gente com isso. A gente tem vários animais que a gente vai perder um pouquinho de desempenho, mas é aquela velha história, a comparação, né? Você vai colocar um boi, às vezes, um pouco mais leve no frigorífico, só que o rendimento de carcaça, às vezes, é 2, 3% maior. Quando você faz a conta da carcaça, deu a mesma coisa. Então, ou semelhante, um pouco menos, um pouco mais, mas você perde no peso bruto e ganha no rendimento, entendeu? E fora outras coisas, porque aí com você ganhar em acabamento, você tem um reflexo na parte reprodutiva também. A gente sabe que o EGS, né, influencia em precocidade sexual. A gente sabe que é reserva para reprodução nas outras fases, né, na segunda, terceira, quarta cria para frente. Alguns anos atrás, eu até brinquei que eu tinha minhas dúvidas se marmoreio também não era reserva para reprodução. Parece que já começaram a sair estudos que a gordura do marmoreio também está se confirmando como reservas para reprodução e qualidade de leite. Então, também tem influência na vida de um bezerro ao nascimento, um colosso de melhor qualidade, um leite de melhor qualidade, que vai trazer maior rentabilidade para o negócio, se você perder muito menos bezerro. Então, é isso que eu falo que o gado baiano está trazendo. Ela pode não competir em desempenho peso bruto, mas está te trazendo N vantagens aí, principalmente para quem tem um gado a melhorar nessa parte de rendimento de carcaça, qualidade de carcaça e acabamento e reprodução. Legal, Fernando. Obrigado. Fernando, até falando sobre isso, sobre marmoreio, né, e reserva de gordura, até tá conversando com o Matheus da Pecos um dia, e ele estava comentando sobre isso, né, que à medida que esses animais, linhagem baiana, ficaram, de certa forma, concentrados numa região de difícil acesso à alimentação, os animais que se desenvolveram mais, que se reproduziram mais, foram os animais que tinham uma reserva de gordura maior, e sendo assim eles conseguiam alimentar melhor os seus filhos, e por isso esses indivíduos conseguiam se reproduzir mais e eles se perpetuavam os genes deles. Então, de certa forma, como as outras linhagens não tiveram essa redução de alimentação, tanto quanto as linhagens baianas, não houve essa seleção natural por animais que tinham esse benefício de maior deposição de gordura e tudo mais. Então, acredito que isso seja um dos pontos muito importantes que o Matheus da Pecos falou, e eu realmente depois ouvi. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Quando até eu estava conversando com o Arthur Risso, da Nelore Javaré, ele estava comentando dos animais que têm uma deposição rápida e mais fácil de gordura, com maior marmoreio, porque muitas vezes a gente come a carne, a gente vai no supermercado, a gente compra um bife dito Angus, né? Mas muitas vezes ele não é Angus puro, né? Ele é uma cruza, 50%. Então ele foi usado um touro Angus em cima de uma vaca Nelore. Então quer dizer, ele tem meio sangue Nelore e tem meio sangue Angus. E quem leva toda a fama é o Angus. O Matheus da Pecos também comentou sobre isso. Então muitas vezes a gente acaba achando que o Nelore a gente não vai conseguir ter uma carne com marmoreio no Nelore, mas a gente vai, realmente a gente vai e a gente está tendo. A gente tem vários exemplos, até quando você estava comentando isso, quando você estava falando aí, o pessoal da DGT e o pessoal da Pecos comentaram algo. E é muito, cara, faz muito sentido. O trabalho que eles estão fazendo é muito importante, porque a gente está conseguindo descobrir linhagens que têm uma facilidade de deposição de gordura que podem fazer frente a um Angus. Quem sabe? Fazer uma frente a um Angus e nós termos um padrão de qualidade Nelore.
porque vendeu uma carne Nelore como sinônimo de qualidade, marmoreio, EGS, padronização de carcaça e tudo mais. Acho que isso vai ser o futuro. A gente está vendo aí, a gente está participando do futuro, né? Sim, sim. Estamos trabalhando, ajudando o futuro chegar mais rápido e com mais qualidade. Outro ponto, né, que toda a seleção, a maior parte da seleção que a gente fez com o Nelore foi na base visual. Tá? Enquanto os Estados Unidos fez uma seleção muito forte no Angus por muito tempo, em padronização de carcaça, EGS, marmoreio e tudo mais, a maior parte da nossa seleção aqui no Brasil, com o Nelore, foi na base visual. Lembro que o meu pai comentava comigo, quando você for selecionar um boi, olha isso, isso. Linha de períneo grande, comprida, o animal barbeludo, animal comprido, animal com couro solto. E, de fato, ele não sabia muito bem, mas foi o que ele aprendeu com o pai dele, e o pai dele com o pai dele, e foi indo, isso foi passando de geração em geração. Então, toda a seleção, esse gado vitorioso que a gente tem quando a gente vai para o interior, a gente vê aqueles touros no meio das pastagens, 70%, 80% daquela seleção foi feito na base visual. Então, a partir do momento que a gente está colocando ferramentas tecnológicas como ultrassom de carcaça, utilização de DEPs, o olho clínico de veterinários, que está cada vez mais comum nas fazendas, cara, o potencial que a gente tem de melhora do Nelore, acho que a gente não consegue nem prever o quanto dá para a gente melhorar esse gado ainda, porque até hoje a gente praticamente não usou de ferramentas tecnológicas, de olho crítico para selecionar o Nelore, e a gente tem essa potência, que é o Nelore que a gente tem hoje, tá? Então, eu acho que tem muito a evoluir logo. A gente já está vendo. Acho que o futuro vai ser muito promissor para o Nelore. Acredito muito nisso. Sim, essas ferramentas têm ajudado bastante a gente, né? A gente sabe que não pode deixar o olho de lado, né? Não pode deixar de olhar a parte de morfologia, porque Sim. Tem muita coisa da morfologia que tem resposta na parte funcional, né? Mas as tecnologias estão chegando para nos apoiar, né? Tornar isso aí mais fácil, né? Tornar mais rápido. A gente não precisa mais abater o animal para a progênie desse animal, esperar quantos anos para ter uma progênie. A gente mede o indivíduo, né? Com ultrassonografia, então a gente pode já adiantar o processo muito mais rápido, né? Do que era antigamente, onde você tinha que fazer um teste de progênie, esperar nascer, abater, para depois tirar conclusões sobre parte de carcaça, né? Hoje, a ultrassonografia faz a gente pegar animais de 15, 16 meses e mandar para a central fazer PS e adiantar o processo, né? A gente ganha 4, 5 anos, pelo menos, nesse processo aí. Até falando um ponto aí, o Matheus estava comentando que, às vezes, eles vão fazer a ultrassom os animais recém-desmamados, e já tem animal com 3 a 4 milímetros de EGS. Então, quer dizer, já tem conformação frigorífica, às vezes, com 8 meses. E tem outros que tem 0,5, 0,8. Então, quer dizer, a elasticidade da raça Nelore é muito grande, né? Então, a gente tem animais muito precoces e animais muito tardios. Então, acho que esse foi o principal ponto porque da raça ter sido tão bem vista e ter se dado tão bem aqui no Brasil, né? Acho que foi e o progresso é muito rápido, viu, Marcelo? O progresso, quando usa as ferramentas de ultrassonografia, também elas são muito rápidas, porque a herdabilidade é de média para alta, sabe? E eu tenho trabalhado com ultrassonografia me ajudando nos últimos 7 anos. Agora, no meio do ano, a gente pegou uma bezerrada de FIV, onde as mães tinham sido líderes para a característica de ultrassom, e usamos pais bem positivos para a característica de ultrassom. E fomos medir justamente na desmama. Foi uma experiência que eu não tinha ainda, acompanhado ao vivo, medição de animais a desmama. E a gente tirou de um lotezinho de uns 15 a 20 bezerros, tiramos 5 bezerros com mais de 70 de área de olho de lombo, entendeu? Teve um animal com 74 de AOL. Tá certo que eram animais de FIV com peso variando entre 280 e 340 quilos, eram bem pesados, mas você pensar que 70 a 74 centímetros de área de olho de lombo, um bezerro de 8 meses, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Só que eram animais que alguns já tinham terceira geração em cima de seleção
com ultrassonografia. Alguns deles já a avó era cabeceira de ultrassom, a mãe era cabeceira de ultrassom e ele já era terceira geração. Então o progresso é rápido, sabe? A herdabilidade é alta, o progresso é bem rápido. A gente tem tido resultados bem interessantes. Legal, legal, Fernando, obrigado. Fernando, vamos voltar um pouco a falar sobre os touros de seleção, né? Recente, acho que uns 3, 4 meses atrás, eu vi um leilão e o rapaz falava, né? Olha, esse tourinho de 2 anos, ele tem 49 centímetros de CE, 51 de CE. Ele é muito... E o cara, ele falava sobre várias características, mas ele dava ênfase a ter uma CE tão alta em um animal tão jovem. Nós sabemos que animais com CE muito alta, quando depois de velhos, né, eles tendem a ter problemas morfológicos mesmo, né, daquele saco escrotal batendo de um lado para o outro, pode ser que cause algum problema e ele perda capacidade de emprenhar. Você já teve alguma experiência com isso? Qual é a sua experiência com touros jovens com uma CE tão alta, assim, 49, 50 centímetros, com 2 anos, por exemplo? Você já teve alguma experiência com isso, com problemas? Até assim, algumas experiências, igual eu falei, reprodução eu parei de mexer há 10 anos, mas eu fiz muito andrológico na minha vida até 10 anos atrás, e a gente notava sempre que animais com testículos exagerados, né, você tem uma dificuldade do cremaster, né, que é o músculo que traciona os testículos, né, mantém os testículos mais perto da bolsa, a não terem a função plena, ele não tem tanta força para tracionar testículos tão pesados daquele jeito, vai ocasionar lesões, né, você vai ter problema de termorregulação, porque ele está extremamente penduloso. E justamente por isso eu falo, eu não concordo que tenha que ter medidas tão altas assim. Eu acho que a gente tinha que se atentar mais a medidas em animais mais precoces. A função de perímetro escrotal ideal é você olhar o animal em torno de 12 meses com perímetro escrotal onde te traga precocidade sexual, tanto dele quanto das irmãs, na seleção para precocidade sexual. Agora, testículos a partir de 40 e poucos centímetros com 24 meses ou maior, para mim não traz vantagem nenhuma, né? Acaba trazendo só desvantagem, porque a qualidade, volume seminal, qualidade seminal do animal que tem 40 vamos pôr até 45, que eu não acho exagerado, mas já começa a ficar bem alta, para mais do que isso, não agrega em nada, só vai ocasionar justamente mais lesão, mais problema, entendeu? Então, o ideal é olhar perímetro escrotal, mas na idade que realmente ela te traz benefício, que é a idade jovem, né? Abaixo dos 18 meses, de preferência por volta de 12 meses, justamente para a gente conseguir selecionar uma raça mais precoce sexualmente. Nesses exageros de medida em leilão que são vangloriados aí, eu não vejo função nenhuma. Até brinco, tem uns amigos que dão muito valor, eu falo, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um bovino igual suíno, né? Transferir o testículo para a parte de trás do bovino, porque não vai caber testículo no vão das pernas, ainda mais que a gente tem que pôr musculatura ali. Você vai pôr musculatura, né? Tá selecionando para pôr musculatura e ao mesmo tempo um testículo desse tamanho, vai faltar espaço, né? Daqui a pouco vai ter que transferir o testículo para a parte posterior do animal e não mais para o entre pernas, né? Legal, legal, Fernando. Voltando a falar sobre algumas tendências do Nelore moderno, né, que a gente está vendo, que a gente acaba vendo, né, alguns comportamentos meio, em certas linhagens, meio padronizados, né, que é, de certa forma, aquela garupa muito inclinada, a perda de angulação da própria garupa, a linha dorso-lombar muito inclinada e a garupa pouco inclinada. Então, o animal, que a gente sabe, aquela garupa inclinada, ela tem um motivo, né, para facilitar o parto dos animais. E alguns animais eles estão acabando levando meio para o estilo do taurino, né, ficando com aquela garupa muito plana. E às vezes esses animais, isso tende a dar um aumento
nos partos com distocia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente se você está vendo isso nos animais, essa angulação exagerada da linha dorso-lombar, e nessa parte de prolapso de umbigo, se isso está aumentando, se você está vendo isso mais nos touros, e também essa parte de garupa pouco inclinada. Se você está vendo isso em algumas linhagens, se você está acompanhando isso em alguns rebanhos que utilizam, não sei, certas linhagens. A gente está tendo alguns problemas, né, em algumas linhagens. Não é de hoje, que é claro que a gente tem, igual eu falei, alguns vícios, né, em famílias e linhagens. Alguns deles têm se intensificado, né? Igual você falou, a gente tem tido um problema sério de linha dorso-lombo, né? Quanto à garupa menos inclinada, não tenho visto tanto, sabe? Até, para mim, o problema maior é esse fechamento ilho-isco, tem sido um problema muito maior que a gente tem visto em algumas linhagens do que baixa inclinação de garupa. E outra é que qualquer angulação diferente de dorso-lombo ou de garupa, né, você traz sobrecarga para os membros, né? É aquela velha história, ela levantou demais o posterior e o anterior ficou baixo com a linha dorso caindo, né, de posterior para anterior, você sobrecarrega o peso nos membros anteriores. Uma angulação muito forte de posterior também vai fazer o animal pisar fora do ponto ideal de pisada, vai fazer crescimento de casca irregular, vai trazer problemas de aprumo. Então, tudo que é vício, ou que a gente sabe que pode trazer problema, é prejudicial. Então, a gente tem visto problemas igual você falou, de comprimento de prepúcio, prolapso prepucial, num índice maior do que a gente já tinha normal. A gente sabe que a gente tem linhagens assim. Eu uso linhagens que tem um umbigo um pouco maior e até alguns indivíduos que podem aparecer com prolapso prepucial, mas a gente foge disso e tenta sempre fazer acasalamentos corretivos, né? Já que você vai usar ou gostou de um touro que tem um prepúcio um pouco maior, sempre usar em cima de vacas e famílias, ou o próprio indivíduo com um umbigo menor e famílias que a gente sabe que não tem esse problema, né? Para fazer esse balanço e não deixar que apareçam indivíduos com tanto problema assim. Tem gente que fala, mas se tem, então você não deveria utilizar. Se a gente não for utilizar nenhum animal que não tenha senão, não existe touro no mercado. A gente sabe que todo touro tem senão. Tem menos senões, tem senões mais toleráveis e menos toleráveis. Eu acho que a gente tem que fugir dos senões que não são toleráveis, né? E aí cada um vai dar um peso para um valor não tolerável, né? Tem gente que tolera mais algumas coisas, outros menos. Igual você comentou sobre parte racial. Eu tolero bem parte racial, principalmente história de peso, de orelha, formato de crânio. A raça Nelore, na verdade, ela é uma raça brasileira, ela não é uma raça indiana, né? Na Índia não existe uma raça Nelore. A raça Nelore foi composta de várias raças do grupo branco-cinza. Então, se a gente for começar a não tolerar formatos de orelha, formatos de crânio, que são do zebu, não são do europeu, são do zebu, mas são de algumas raças que compõem a raça Nelore, a gente vai estar sendo extremamente intransigente com o que a gente trouxe da Índia. Então, acho que essa parte racial, a gente não tem que pôr tanto peso assim. Agora, não sou contra quem olha, né? Prefere orelhinha pequena. Eu uso até touros de quem fica tomando cuidado com a parte racial. Às vezes eu preciso dar umas vacas de orelha mais pesada, a gente sabe que o comprador de touros às vezes quer uma coisa mais equilibrada, eu tenho uma vaca de orelha mais pesada, eu vou procurar touros com formato de crânio e orelha melhor para utilizar. Não sou contra quem faz isso, eu só acho que como isso daí não é funcional, é estético só, eu, no meu ver, não preciso tomar cuidado com essa parte de raça desde que se enquadre dentro do padrão racial. Se ela é tolerante, né, dentro do padrão racial da raça, não tem por que eu ficar atacando o pau, porque é um animal que não é tão bonito, não é tanto tipo Missori ou Ongole, o padrão 1962, né, o padrão da importação de 62. Agora, outros senões que a gente sabe que vai trazer problemas, aí eu
acho que a gente tem que ter uma tolerância muito menor. Problemas de aprumo, problemas de distância de isquios, esse problema de prepúcio, linha dorso, a gente tem que ser um pouco mais criterioso. E, até você falando sobre possíveis defeitos, né, funcionais, sobre a inclinação do chanfro. Tem alguns animais com aquele chanfro muito inclinado e às vezes aquele chanfro meio acarneirado, parece a frente de um carneiro. Você chega a fazer alguma avaliação quanto a isso? Você vê algum problema nessas linhagens que tem aquele chanfro mais acarneirado, ao invés daquele chanfro um pouco mais reto do Nelore padrão, vamos dizer assim? Você tem alguma experiência sobre isso? Existe o tolerável, né, Marcelo? Existe o tolerável. Se a gente vê que realmente é acarneirado, né, esse animal não vai ser registrado pela BCZ. Quase todos os rebanhos que eu mexo, tirando poucas exceções, trabalham com gado PO. Então a gente sabe que a BCZ vai descartar, né, a gente também já toma a decisão muitas vezes de nem mostrar para o técnico. Mas do animal, às vezes, tem o crânio, né, com formato um pouco mais côncavo, um pouquinho mais convexo, dentro do tolerável, não vejo problema nenhum. É igual o problema de animais que tem um pequeno afundamento lacrimal de um dos lados, entendeu? Se não tiver problema de desvio de chanfro, problema de mandíbula, né, que é o chamado cara torta, se for só um problema de afundamento lacrimal, também está dentro do tolerável, também não vejo problema nenhum em utilizar, sabe? Estando dentro das características da raça, é claro que a gente vai tentar um animal que tem um chanfro um pouco mais fino, mais comprido e às vezes mais convexo do que o ideal, vamos dizer assim, a gente vai procurar no acasalamento utilizar em cima de matrizes que tenham uma caracterização racial mais agradável. Eu te falei do equilíbrio, né? E eu não vou deixar de usar um touro fantástico de carcaça, com uma estrutura mediana, com volume de musculatura impressionante, costela, só porque ele tem um formato de crânio que não é o ideal da raça. Eu vou utilizar ele em vacas de melhor racial e vou tentar fazer um equilíbrio e trazer o que ele pode ter de benefício para o rebanho, entendeu? Legal, Fernando. Uma outra pergunta que me fizeram é sobre a inclinação dos aprumos, principalmente do posterior. Então, alguns animais que têm as pernas traseiras muito verticais, ou aqueles que já têm aquela perna mais de cachorro, sabe? Não sei se você... bem mais inclinadas. A perna de frango ou a perna de cachorro pastor alemão, né? A pisada ou reta, onde você tem um comprometimento já de ligamentos de jarrete, né? Ou a pisada adiantada, né? Que parece um cachorro pastor alemão, né? Anda meio, parece que sentando. As duas vão trazer problemas para a gente reprodutivo, né? Um animal, principalmente o touro, né? Você imagina um touro que a pasto aí normalmente vai ter em torno de 800 quilos a pasto, ou vão por 700 quilos, né? Ter que caminhar atrás de uma quantidade enorme de fêmeas e vai ter que depois jogar o peso dele, né? Sobre a fêmea, apoiando todo o peso nos posteriores, né? Um animal com essas deficiências aí de aprumo e de ligamento, a dor que ele pode sentir, né, dessa sobrecarga de uma forma errada em cima dos membros. Então, a gente sabe que isso aí pode ter reflexos sérios na parte reprodutiva e esse tipo de defeito, tanto para mais quanto para menos, né, angulação para menos ou angulação para mais, tem que ser descartado, né? Existe uma certa tolerância, é claro, mas o perna de frango reto ou então o extremamente inclinado para dentro, igual o cachorro, tem que sair fora, né? Um animal desse não poderia ser utilizado como reprodutor, porque a gente sabe que vai trazer problemas reprodutivos mais para frente, né? Legal, com certeza, com certeza. Então, Fernando, então mais ou menos é isso. Obrigado pela sua disponibilidade, cara. Foi muito produtivo. Acho que aprendemos muito com você. Obrigado mesmo. Eu sei que sua agenda está bem tumultuada. Você guardar um tempinho para falar um pouco para a gente é de uma importância muito grande. Agradeço muito sua disponibilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco também para o pessoal
como que eles fazem para contactar você? Se você tem um canal, se podem falar com você pelo Instagram, você entrar em contato para consultoria, o que for, para entrar em contato com você na parte profissional. Como que seria? Eles poderiam fazer isso com você? Eu sou técnico de Gene Plus, né? Tem informações minhas no próprio site da Embrapa, do Gene Plus, né? Tem meu e-mail, tem telefone, tudo para contato. Eu poderia deixar e-mail e telefone aqui, mas como eu tinha falado para você na conversa em particular, sim, a agenda nos últimos 2 anos, graças a Deus, quase não sobra espaço nesses últimos 2 anos aí, de fevereiro a final de setembro, meados de outubro, eu não tenho tido tempo para quase nada, a correria violenta. Então, dificilmente eu conseguiria colocar mais clientes aí para atender. E, infelizmente, de novembro a janeiro não tem quase nada de serviço, porque é sazonal, né? A Sim. maioria do Brasil todo desmama e sobre ano é muito parecida a época, então a gente trabalha muito de finalzinho de janeiro para frente até agora o final de outubro e depois fica 2 meses e meio parado, mas não tem como ocupar a agenda com esse tipo de serviço aí, né? Então, mas fica, se quiser colocar no meu e-mail e telefone, fico à disposição também para conversa e à disposição de você também, se uma hora quiser mais um bate-papo, uma conversa, eu estou aí para poder ajudar no que eu puder. Tá certo, então. Então, vamos fazer a finalização aqui. Então, obrigado novamente, Fernando, por ter despendido um pouco do seu tempo para falar com a gente. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade, por ter assistido. Obrigado pelas perguntas. Então, Fernando, se despede aí do pessoal para você voltar para suas atividades normais aí. Agradecer você, Marcelo, agradecer o público que está prestigiando e que futuramente também pode vir assistir, que muita gente não assiste ao vivo, mas depois com um tempinho assiste gravado. Agradecer a presença de todos, a troca de experiências aí, fico à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Até mais. Tchau. Boa noite. Até mais. Obrigadão.